Fui para a casa da minha avó em João Pessoa, e a primeira coisa que ela me disse foi para nunca abrir a janela, depois da meia-noite. Não importava o que eu ouvisse. Ela não explicou direito, só repetiu que, se alguém chamasse meu nome lá fora, eu não devia responder nem olhar. Achei exagero, coisa de gente antiga, mas o jeito que ela falou não parecia brincadeira. Ela estava realmente com medo. A casa ficava numa rua tranquila, quase sem movimento à noite. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e comenta de qual estado você está ouvindo essa história. Durante o dia, tudo parecia normal. Vizinhos na calçada, crianças correndo, barulho de carro passando, mas quando escurecia, o lugar mudava. Ficava silencioso demais, como se todo mundo tivesse combinado de sumir ao mesmo tempo. Isso começou a me incomodar já no primeiro dia. Naquela noite, fui dormir tarde, mexendo no celular. Já passava da meia-noite quando ouvi pela primeira vez uma voz baixa, vindo da rua, chamando meu nome devagar. Eu congelei. Na hora, não era grito, não era alguém chamando alto. Era como se estivesse bem perto, quase na porta. Fiquei esperando ouvir de novo. A voz repetiu. Dessa vez um pouco mais clara. Meu nome, do jeito certo, com a entonação que só alguém que me conhece usaria. Levantei da cama devagar, sem fazer barulho. A janela do quarto ficava virada para a rua. Quando cheguei perto, lembrei do aviso da minha avó e parei antes de abrir. Fiquei ali parado, olhando para a cortina fechada. O silêncio voltou de repente, como se nada tivesse acontecido. Nenhum passo, nenhum som de alguém indo embora. Só o vazio. Voltei para a cama, mas não consegui dormir. Aquilo não parecia coisa da minha cabeça. De manhã, perguntei para minha avó se alguém tinha passado chamando por mim. Ela não respondeu de imediato, só me olhou. Ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: eu falei para você não dar atenção. Aquilo me deixou mais preocupado do que qualquer explicação. Na segunda noite, eu já fui dormir esperando ouvir de novo. Não falei nada para minha avó, mas fiquei observando tudo dentro de casa. Ela parecia mais quieta que o normal, evitava olhar muito para mim e fechou todas as janelas, antes mesmo de escurecer. Aquilo me deixou com a sensação de que ela sabia exatamente o que ia acontecer. Só não queria dizer. Fiquei no quarto mexendo no celular, mas sem prestar atenção em nada. O relógio virou meia-noite e o silêncio começou a pesar. Não era só falta de barulho. Era como se o som da rua tivesse sido cortado. Nenhum carro, nenhum cachorro, nada. Foi nesse momento que eu ouvi de novo meu nome, do mesmo jeito da noite anterior, só que mais claro. Não parecia distante. Parecia que estava bem em frente à casa. Eu fiquei imóvel na cama, só escutando. A voz repetiu, dessa vez com um pouco mais de firmeza, como se estivesse tentando chamar minha atenção de verdade. Levantei devagar e fui até a janela, mas sem encostar nela. Fiquei só perto, ouvindo. Meu nome veio de novo, seguido de uma pausa maior. Era como se aquilo estivesse esperando uma resposta. Meu corpo inteiro ficou tenso, mas eu não falei nada. Depois disso, a voz mudou um pouco. Não era mais só meu nome. Veio uma frase curta, baixa, quase arrastada. Eu sei que você tá aí. Aquilo me deu um arrepio na hora. Não tinha como ser alguém da rua falando aquilo daquele jeito. Fiquei ali parado por mais alguns segundos, tentando ouvir qualquer outro som, mas não veio nada. Nem passos, nem movimento, nem respiração. Só silêncio de novo. Voltei para a cama com a sensação de que aquilo não tinha ido embora. Só tinha parado de falar. Na terceira noite, eu já não tentei fingir que era normal. Fiquei acordado de propósito, sentado na cama, olhando para a porta e escutando qualquer som da casa. Minha avó tinha ido dormir cedo, mas antes passou no meu quarto e disse para eu não sair dali, depois da meia-noite. O jeito que ela falou parecia mais um aviso do que um conselho. Quando o relógio virou, a voz não demorou. Veio mais rápida do que nas outras noites, como se já soubesse que eu estava esperando. Chamou o meu nome uma vez, depois outra, sem pausa. Eu senti meu corpo travar, mas dessa vez não levantei na hora. Fiquei escutando, tentando entender se tinha mais alguma coisa junto. A voz continuou, só que agora variava o tom. Em alguns momentos parecia mais grave, em outros mais suave, quase como se não fosse a mesma pessoa falando. Mas o nome era sempre o meu, sempre certo.
Isso começou a me deixar mais nervoso do que nas outras noites. Depois de alguns segundos, ouvi um som diferente. Algo raspando do lado de fora, perto da parede. Não era alto, mas era constante. Como se alguém estivesse passando a mão, ou arrastando algo devagar, pela superfície da casa. Aquilo me fez levantar na hora. Cheguei perto da janela, mas sem coragem de abrir. Fiquei ali, só escutando. A voz então falou de novo, bem baixa, quase encostada. Por que você não responde? Aquilo me fez dar um passo para trás sem pensar. No dia seguinte, contei tudo para minha avó. Dessa vez, ela não evitou. Sentou na cadeira, respirou fundo e disse que aquilo não começou comigo. Falou que outras pessoas daquela rua já tinham ouvido a mesma coisa, do mesmo jeito, e que algumas delas cometeram o erro de responder. Na quarta noite, eu já não estava só com medo. Estava atento a cada detalhe. Antes do dar meia-noite, conferi a porta, olhei a janela e fiquei sentado na cama esperando. Minha avó não falou nada naquele dia, mas deixou uma luz acesa no corredor. O que ela nunca fazia. Aquilo parecia mais um sinal de que ela também estava esperando alguma coisa acontecer. Quando deu meia-noite, não veio som nenhum de imediato. Isso me deixou mais nervoso do que quando a voz aparecia direto. O silêncio ficou pesado, como se tivesse algo parado lá fora, só observando. Eu fiquei parado, sem me mexer, tentando ouvir qualquer coisa. A voz veio de repente, mais forte do que antes. Chamou meu nome completo. Não só o primeiro, mas o nome inteiro, do jeito que quase ninguém usa. Meu corpo gelou na hora. Aquilo nunca tinha acontecido antes. Logo depois, ela falou outro nome. O da minha mãe. Sem erro, com a mesma entonação. Em seguida, falou o nome do meu pai, um atrás do outro, sem pausa. Aquilo não fazia sentido. Eu nunca tinha falado da minha família ali naquela rua. A voz começou a andar de um lado para o outro. Eu conseguia perceber pela direção do som. Às vezes vinha mais para a esquerda, depois voltava, como se estivesse na calçada, bem em frente à casa. Não tinha som de passos, mas dava para sentir o movimento. Eu cheguei perto da janela outra vez, mas dessa vez não encostei nem na cortina. Fiquei a alguns passos, só ouvindo. A voz parou de falar de repente, mas eu tive a sensação clara de que ainda tinha algo ali fora, esperando eu chegar mais perto. Na quinta noite, eu já não queria mais ficar naquele quarto, mas também não tinha coragem de sair. Passei o dia todo pensando em ir embora, inventar alguma desculpa, mas só de olhar para minha avó, eu percebia que ela estava pior do que eu. Ela não falou nada, mas trancou tudo mais cedo e ficou sentada na sala por um tempo, em silêncio. Dessa vez, a voz não esperou dar meia-noite. Faltavam poucos minutos quando eu ouvi meu nome de novo, bem baixo, quase como um sussurro vindo da rua. Aquilo me fez olhar para o relógio na hora. Era a primeira vez que acontecia antes do horário. Eu levantei devagar e fiquei no meio do quarto, sem chegar perto da janela. A voz veio de novo, mais clara. Eu sei que você está acordado. Meu corpo travou. Não parecia alguém tentando assustar. Parecia alguém tentando conversar. Depois disso, começou a falar frases curtas, sempre no mesmo tom calmo. Abre a janela. Eu só quero te ver. Não precisa ter medo. Cada frase vinha com uma pausa, como se estivesse esperando eu responder. Aquilo começou a mexer comigo de um jeito estranho. Por um momento, eu quase fui até a janela, sem perceber. Foi automático, como se meu corpo estivesse indo sozinho. Quando percebi, eu já estava mais perto do que deveria. Por aí na rua, lembrando do aviso da minha avó. Então a voz mudou. Ficou idêntica à da minha avó. Chamou o meu nome exatamente como ela chama quando precisa de mim dentro de casa. Aquilo me fez gelar completamente, porque eu sabia que ela estava no quarto ao lado. E não era ela. Na sexta noite, eu já não consegui fingir que tinha controle da situação. Passei o dia inteiro com a sensação de que algo ia acontecer diferente. Minha avó quase não saiu do quarto. E quando saiu, evitava olhar para a janela da sala. Ela parecia cansada, como se já conhecesse aquele ciclo e soubesse onde aquilo ia dar. Quando começou a escurecer, eu fechei a janela antes mesmo dela mandar. Tranquei a porta do quarto e deixei a luz acesa. Mesmo assim, o ambiente parecia errado,
como se a casa não estivesse completamente segura. Eu não conseguia explicar, mas dava para sentir. Pouco depois da meia-noite, ouvi o primeiro som. Não foi a voz. Foram passos, lentos, arrastados, indo de um lado para o outro, na frente da casa. Meu coração disparou na hora. Aquilo nunca tinha acontecido antes. Antes era só a voz. Agora tinha presença. Eu fiquei parado, tentando não fazer barulho. Os passos pararam bem embaixo da minha janela. O silêncio voltou por alguns segundos. E então, veio uma batida leve na parede, como alguém testando se eu estava ali. Meu corpo inteiro travou. A voz voltou, bem mais baixa do que antes, quase como se estivesse encostada do outro lado. Eu sei que você está olhando, e eu não estava, mas virei o rosto na hora, sem querer, como se algo tivesse me puxado. Pela fresta da cortina, eu vi um movimento. Não deu para entender forma direito, só uma sombra passando devagar, mais alta do que uma pessoa normal. Eu me afastei na hora, com a certeza de que aquilo não era alguém da rua, e que estava perto demais. Na 7ª noite, eu já não queria nem ficar dentro daquele quarto, mas também não tinha coragem de sair. Passei o dia todo evitando pensar, mas quando escureceu a sensação voltou mais forte. Minha avó não falou comigo direito, só disse para eu não responder nada, não importa o que eu ouvisse. O jeito que ela falou parecia despedida, e isso me deixou pior. Eu tentei dormir cedo, mas não consegui. Fiquei deitado, olhando para o teto, esperando dar meia-noite. Quando deu, não demorou nem alguns segundos. A voz veio mais alta do que nunca, chamando meu nome completo. Não era só próximo, parecia colado na janela. Depois disso, ela começou a falar outros nomes. Não eram da minha família, eram nomes que eu nunca tinha ouvido, mas que soavam antigos, como se fossem de pessoas que já moraram ali. Um depois do outro, sem parar. Aquilo parecia errado demais, como se algo estivesse listando todo mundo que já passou por aquela casa. De repente, o som mudou. Não era mais uma única voz. Eram várias, muito baixas, todas juntas, falando coisas diferentes ao mesmo tempo. Eu não conseguia entender direito, mas dava para perceber que estavam tentando falar comigo. Sem perceber, eu levantei da cama. Meu corpo foi sozinho, até a janela. Eu sabia que não devia, mas não consegui parar. Quando cheguei perto, a voz principal voltou, mais clara que todas as outras. Agora sim. Naquele momento, eu senti que tinha algo exatamente do outro lado da cortina. Não era impressão. Não era dúvida. Tinha alguma coisa ali, parada, esperando eu fazer o último movimento. Na 8ª noite, eu já não conseguia pensar direito. Passei o dia inteiro sem sair do quarto, tentando decidir se ia embora ou se falava tudo para alguém. Minha avó não tocou no assunto, mas ficou o tempo todo olhando para a porta, como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. O clima dentro da casa parecia pesado, como se já não fosse um lugar seguro. Quando a noite caiu, eu nem tentei me distrair. Fiquei sentado na cama, olhando para a janela, esperando. Antes mesmo da meia-noite, ouvi meu nome. Dessa vez, não veio da rua inteira. Veio direto da janela, como se estivesse encostado ali fora. Eu levantei, sem perceber. Não parecia uma decisão minha. Era como se algo puxasse meu corpo para frente, devagar. Cada passo parecia automático. Quando vi, eu já estava a poucos centímetros da cortina, com a mão quase encostando nela. A voz falou de novo, mas não era mais como antes. Não vinha de fora. Parecia dentro da minha cabeça. Ela disse meu nome completo, depois o da minha mãe, do meu pai, e continuou. Falou nomes de gente que eu nunca tinha ouvido, como se estivesse listando uma família inteira que não era só a minha. Minha mão encostou na cortina. Eu hesitei por um segundo, mas puxei só um pouco, o suficiente para ver, e me arrependi na mesma hora. Tinha algo ali, muito perto, alto demais, parado de um jeito estranho, como se não fosse feito para ficar em pé. Não dava para ver rosto direito, só uma forma escura, torta. Então veio a frase, clara, sem pressa. Deixa eu entrar. Eu soltei a cortina na hora e dei um passo para trás, sem conseguir falar nada. O silêncio voltou, mas a sensação não foi embora. Até hoje, quando acordo de madrugada, às vezes eu tenho a certeza de que aquilo ainda sabe onde eu estou, só esperando
eu chegar perto de uma janela de novo.